Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui tá chovendo, tá um friozinho bom. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vocês estão conseguindo aí compreender os vídeos, meus irmãos? Os meus vídeos, se passar de 23 minutos, o próprio meu celular, ele vai dividir ele em dois, tá bom? Então eu vou postar dois vídeos. Se passar de 23 minutos, aí eu vou colocar lá a primeira parte. Se tiver nesse vídeo aqui, primeira parte, aí vocês vai lá e procura a última parte, porque a última parte é muito importante, porque tem a oração final, tá bom? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Certo? Então vamos lá para mais um dia na presença do Senhor, glória a Deus, aleluia, que diz assim os Salmos 9, já estamos no Salmos 9 aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Então vamos lá? Salmo 9, cânticos de ações de graça. Olha, glória a Deus, aleluia. Ontem foi o cântico da noite estrelada, né? Foi oração pedindo misericórdia a Deus, oração pedindo justiça, pedindo contra os ímpios. E hoje o Salmos 9 é um cântico de ações de graça. Aleluia, Jesus. Então Deus é maravilhoso, glorificado, exaltado seja o Senhor. Vamos lá? Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Os inimigos foram destruídos e acabaram para sempre as assolações. Tu arrasaste as tuas cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado como um rei perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Fará juízo aos povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habitam em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. É grandinho, tá? Pois quando demanda o sangue derramado, não se esquece do clamor dos miseráveis. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a miséria que sofro por causa daqueles que me aborrecem. Tu me levanta das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas das filhas de Sião e me alegre na tua salvação. As nações caíram na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem as expectativas dos miseráveis será frustrada. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante da tua face. Infunde-lhes o medo, Senhor, para que saibam as nações que não são mais do que homens. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui é um cântico de ações de graça, Salmo de Davi para o cantor Mó sobre Mutilebem. Aleluia, Jesus, é um cântico de vitória aqui, possivelmente, não é? Depois que ele derrotou o gigante Golias. Aleluia, Jesus. Então, Davi, ele canta aqui um cântico de ações de graça, agradecendo ao Senhor pela queda do gigante. Aleluia, Jesus, porque não vai prevalecer, ainda mais que o gigante se levante na minha e na tua vida, se tão somente nós confiar no Pai, o Altíssimo, no Filho, não é? E no Espírito Santo. Então Deus, ele é tremendo. Olha o que fala aqui o versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Então, quando Davi aqui, ele está falando
Aleluia, Jesus. Eu contarei as suas maravilhas, porque foi o próprio Senhor, aleluia, Jesus, não é? Que derrotou o inimigo de Deus. Aleluia, Jesus. Quando aquela pedrinha, aquela funda ali, direcionada pelo próprio Espírito Santo, bateu na fonte do gigante, aleluia, e ele caiu. Então foi o próprio Deus, aleluia, Jesus, que derrotou. E ele está falando aqui, ele é aqui, ó, foi o eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Reconhecendo aqui mais uma vez, aleluia, Jesus, que nós não podemos fazer nada se não vier do alto. Então, se nós estamos confiando no nossos passos, estamos confiando no Deus Todo-Poderoso, a nossa vitória é certa. Aleluia, Jesus. Então, nós vamos cantar o hino da vitória. Nós já está cantando o hino da vitória, não é? O cântico de ações de graça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Aleluia, Jesus. Quando eu estou aqui falando, aleluia, Jesus, Davi, ele veio aqui, eu acho que 1000 anos antes de Cristo, não é? Glória a Deus, mas ele já está cantando a vitória do povo de Deus. Ele já está cantando a vitória, porque o ímpio, ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado, aleluia. Olha o que ele é aqui, ele exclama aqui, olha, um ponto de exclamação, ele coloca no final. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentas no tribunal, julgando justamente. Cadê? Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre, eternamente. Aleluia, Jesus. Então ele está falando aqui que aquele gigante que ele derrotou, aleluia, Jesus, né, que o próprio Deus derrotou ali para livrar o povo de Israel. Aleluia, Jesus, está simbolizando, aleluia, Jesus, a própria queda de Satanás, a própria queda, porque ele não vai prevalecer de pé. Aleluia, Jesus. Então, quando eu pego lá, olha só, Jesus, ele nos envia lá ao passado e mostra que, aleluia, Jesus, já está tudo consumado. Aleluia, Jesus, a vitória já está garantida. A vitória ela já foi proclamada. A vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Então, com Cristo é vencer ou vencer. Aleluia, Jesus. Com Cristo é vencer ou vencer. Não tem outra palavra. A palavra de Deus fala que é sim, sim, não, não. E quando eu falo, quando nós vencemos com Cristo, é vencer e vencer. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor estará sentado. Mas o Senhor está sentado como rei perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Fará juízo aos povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para os oprimidos, um alto refúgio em tempos de angústias. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Aquele que busca o Senhor, ele nunca desampara. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Aleluia, Jesus. Então, quantas maravilhas, aleluia, Deus tem feito na nossa vida, não é? Quantas maravilhas, então vamos cantar ao Senhor. Eu não tenho motivos para cantar. Aleluia, Jesus, ele é, olha aqui, ó. Ele é um alto refúgio em tempos de angústia, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pois quando demanda o sangue derramado, não se esquece do clamor dos miseráveis. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a miséria que sofro por causa daqueles que me aborrecem. Tu que se levanta das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas das filhas de Sião, me alegre na tua salvação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. As nações caíram na cova que fizeram, na rede ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo seu juízo que fez. Alcançado foi o ímpio nas obras de suas mãos.
Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha aqui. Aqui, aleluia, Jesus, Davi está lembrando aqui, não só do Sião, dos filhos de Sião que vai cantar, aleluia, Jesus, mas do ímpio, aleluia, Jesus, que não confiaram em Deus. Aleluia, Jesus, não é? E os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectativa dos miseráveis será frustrada. Aleluia, Jesus. Então, os planos do Senhor, não é? Que Ele tem colocado na minha e na tua vida não serão frustrados. Por mais ainda que venha o tempo da angústia, né? O tempo de chorar. Lá em Eclesiastes 3 fala que debaixo desse céu aqui, desse sol, desse céu, há o tempo para todas as coisas. Há o tempo de coser, há o tempo de rasgar, há o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de falar, o tempo de ficar calado, né? Aleluia, Jesus. E o tempo ali que Davi, né, colocou a sua confiança no Senhor. Ele se revestiu da armadura do Senhor. E aqui no 10 ele já está cantando, porque chegou o tempo de cantar. Cantar ao Senhor é a ação de graças. Então, se você está passando por um tempo de angústia, confiando os seus passos no Senhor, lembre-se que você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, Jesus, porque nada dura para sempre, né? O que vai durar para sempre é eu regozijar na presença dEle. Aleluia, Jesus, estou sofrendo, às vezes com a enfermidade. Aleluia, Ele é a nossa cura. E se Ele não curar a nossa enfermidade, a nossa alma vai cantar o hino da vitória junto com Ele. Aleluia, Jesus, não é? As nações caíram na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Alcançado foi os ímpios nas obras de suas mãos. Aleluia. Olha a importância aqui das obras, não é? Sabemos que a fé sem obras ela é morta e as obras sem a fé ela é morta. E quando eu falo obras aqui, aleluia, é a obra do Espírito Santo. São as obras do Espírito Santo que nós temos que fazer, não é? Se eu creio no Senhor, se eu tenho fé que Ele vai me salvar, se eu tenho fé nas obras que Ele faz na minha vida, eu tenho que fazer as obras que o Senhor me confiou, que é de seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Todos os passos ali do Senhor Jesus Cristo. É a obra do Espírito Santo, não é? Mas para que nenhum homem se glorie nas suas obras, porque a nossa salvação vem pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação que nós temos é por causa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas Jesus, Ele veio aqui, pagou a nossa entrada para os céus, mas não é que nós temos que ficar também de qualquer forma. É isso aqui que nós temos que ter em mente. Não é? Ah, Jesus morreu por mim, Ele já pagou a minha entrada nos céus, então eu não vou seguir ao Senhor. E se você está seguindo os seus passos no Senhor, as suas pisaduras no Senhor, por mais falho que você esteja, você vai ser curado. E você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Quando o Moisés ali estava no caminho que é o Senhor Jesus Cristo, quando ele passou, quando ele chegou lá do outro lado, ele cantou o hino da vitória. Davi, quando derrotou o Golias, pelo intermédio do Espírito Santo, pelo próprio intermédio do Espírito Santo, ele cantou aos Deus dos céus, ao Deus Altíssimo, né? Então a vitória de Cristo é a nossa vitória, se nós confiarmos no Senhor. Então Deus, Ele é tremendo. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectativa dos miseráveis será frustrado. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações diante da tua face. Infunde-lhes o medo, Senhor, para que saibam as nações que não são mais do que homens. Então nós não somos mais do que homens, porque tudo quem faz é o Senhor. E Davi ali, com a derrota daquele gigante, aleluia, com o próprio inimigo que se levantou, aleluia, com o próprio gigante que se levantou,
Aleluia, Deus, ele cantou. Davi aqui, ele dá o exemplo que nós vamos cantar em ações de graça, em agradecimento, porque foi Deus que nos livrou do gigante. E quando eu falo de gigante, meu irmão, quantos gigantes têm se levantado na minha e na tua vida? Quantos gigantes têm se levantado? Aleluia, afrontando, aleluia, o povo de Deus. E Deus está falando aqui que os necessitados, né? Deus vai ter misericórdia, né? Porque o necessitado não será esquecido para sempre. Aleluia, Jesus. E quando ele confia, aleluia, Jesus, não é como nós confiamos no Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então foi isso. Quando eu vejo aqui Golias, eu vejo ali aquele exército todo. Aleluia, Jesus, com medo de um único homem. Aleluia, de um gigante. Um exército de Deus e Davi, pequenininho que ele era. Aleluia, Jesus, né? Ele foi lá e ele não se doeu, não pelo povo, não por ele, não pelos irmãos dele, mas por causa de Deus, porque o gigante estava afrontando o próprio Deus. O gigante, meus irmãos, quando se levanta contra os pequenininhos da casa do Senhor, aleluia, Jesus, não é? É uma afronta ali a Deus. Jesus próprio falou, né? Aquele que persegue um destes pequenininhos estão perseguindo a mim. Então, se tem perseguição, meu irmão, contra você, aleluia, Jesus, que serve ao Senhor, que serve ao Deus, ele está comprando briga com o próprio Jesus Cristo, com o próprio Deus. Aleluia, Jesus. É com o próprio Deus que ele está comprando briga. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo nas nossas vidas, meus irmãos. Aleluia, ele é maravilhoso. E nós vamos cantar o hino da vitória. Já está cantando o hino da vitória, porque nós confiamos nos Deus que ele está vivo lá no céu. Aleluia, Jesus. Olha, o que diz aqui em Apocalipse, aqui o 14. Diz assim, ó. Eu vou ler aqui, ó. O cordeiro e os 44.000. Então olhei e vi que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas não tinha escrito o nome de seu pai. Que tinha escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para o proclamar os que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Aleluia, Jesus. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a bestas e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. E não tem repouso nem de dia, nem de noite os que adoraram a besta e a sua imagem. E aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve,
Bem-aventurados os mortos que deles agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Aleluia, Jesus, está vendo? Para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Então, todo aquele que segue o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus, né? Todo aquele que segue os passos do Senhor Jesus Cristo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia, Jesus, tome a sua cruz e me siga. Os trabalhadores que somos eu e você, que proclamamos o Evangelho, que proclamamos, aleluia, que cantamos ao Deus do céu, que não tememos o mal e a morte, nós vamos ser recompensados no céu. Aleluia, na Nova Jerusalém, nós vamos cantar o cântico novo, ainda que ninguém sabe. Aleluia, Jesus. Então, aleluia, Jesus, Deus, Ele é tremendo. Ele quer dar salvação para mim, para você. E todo aquele que segue os passos do Senhor, tome a tua cruz e me siga. Aleluia, Jesus. Toma a tua cruz e me siga. Aleluia, Jesus. Então, Deus, Ele é tremendo. Mas aqui é uma oração já. Olha como Deus, Ele é tremendo. Pela vitória que Deus tem concedido na nossa vida, pelo gigante da doença que nós vencemos, pelo gigante, aleluia, Jesus, da falsidade, aleluia, que pelo sangue do Cordeiro, aleluia, nós vencemos. O gigante, aleluia, do desemprego, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Pelo gigante, aleluia, que se apresenta muitas das vezes com uma roupa de cordeiro, aleluia, Jesus, não é? Pelo gigante, aleluia, Jesus, por uma falta de entendimento, aleluia, Jesus, cada um sabe o gigante que enfrenta todos os dias, cada um sabe, aleluia, Jesus, o gigante que se levanta. Aleluia, mas o gigante, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Pai da eternidade, o Pai altíssimo, aquele que se levanta contra os meus filhos, está se levantando contra mim. E Ele vai julgar com justiça. E quando eu falo julgar aqui, é o próprio inimigo das nossas almas. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. É o gigante das nossas almas, é o próprio inimigo. Aleluia, Jesus. Ele é gigante aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor, Ele nunca foi gigante. Aleluia, Jesus.